Mais um vídeo da série de pincéis e a gente vai falar sobre pincéis para fazer olhos esfumados. O pincel, como eu disse no começo da série, principalmente para fazer os olhos esfumados, ele faz muita diferença. Então vale a pena você ter um pincel bacana aí que vai te ajudar muito a esfumar a sombra. Bom, pincel para olhos é o que não falta. Você vai encontrar muitos modelos, muitas quantidades de cerdas, pincel dual fiber, pincel de cerda natural, pincel de cerda sintética. Tudo vai depender da sua verba e do que você se adapta. Existem pincéis para esfumar de cerdas sintéticas muito bons, assim como existem pincéis para esfumar de cerdas naturais muito bons. O que faz um pincel para esfumar ser bom? Ele vai ter essencialmente os fios mais compridos, ele vai ser cheinho e ele vai ser mais molinho. Então aqui eu trouxe 3 exemplos de pincéis para esfumar, que eles são o mesmo modelo, mas são de marcas diferentes e tem uma diferença entre eles, tá? Então a gente tem esses 3. Esse daqui é o pincel da MAC, que vocês sabem que é caríssimo, ele é maravilhoso. Então ele tem todas essas características que eu falei. Ele tem as cerdas mais compridas, ele é um pincel de cerda natural e ele é molinho, mas não super mole a ponto de você encostar no rosto e ele desmanchar, né? Depois a gente tem um pincel bem parecido, que não é tão caro, que é maravilhoso, mas ele é muito bom, que é o da Vult. Esse aqui é o número 15. Ele tem as cerdas mais compridas, um pouco mais moles, mas não também tão moles que vão derreter aí a sua maquiagem. E por fim, eu tenho esse pincel aqui da EcoTools, que também é parecido com os outros, tá vendo? Ele tem as mesmas características, eu gosto bastante desse pincel. Ele não tem número, não sei dizer, mas ele veio num kit de viagem que eu comprei há muito tempo. Depois, a gente tem os pincéis para esfumar, que são na diagonal. Então aqui eu também tenho 3 modelos de marcas diferentes. Esse aqui primeiro, ele é da MAC, ele é o número 275, tá? Ele tem as cerdas um pouquinho mais finas, ele não é tão amplo, mas ele é na diagonal. Pincel assim, normalmente eu gosto de fazer aqui o cantinho externo do olho, sabe? Quando eu ponho uma cor um pouco mais escurinha. Então eu gosto de usar esse pincel porque eu consigo ter um controle maior aqui do finalzinho do olho. Aí depois eu tenho 2 aqui da Oceane, do kit da Mariana Saad, são esses 2. É o KP4 e o KP8. O KP4, ele é um pouco mais parecido com esse da MAC, porque ele tem as cerdas um pouco mais juntas, ele não é tão amplo quanto esse aqui, esse KP8, tá vendo? Esse KP8 eu confesso que eu nunca usei, mas esse KP4 eu acho muito bom para automaquiagem, quando eu quero marcar aqui só o côncavo. Aí a gente tem os pincéis de esfumar que são mais arredondados e mais gordinhos. Então aqui 2 exemplos, eu tenho esse aqui da EcoTools. Ele é bem cheinho, ele tem um pouquinho, uma leve pontinha aqui. E eu tenho esse aqui, o KP2 do kit da Oceane. Eu uso ele normalmente para, como se fosse o primeiro que eu mostrei, o da MAC, da Vult, para aplicar a sombra em áreas maiores, tá? E aí, falando em áreas maiores, a lógica de pincel de olhos é basicamente o seguinte: quanto maior o pincel, maior a área que você vai usar ele no seu rosto. Então não adianta você vir com um pincel super pequenininho para esfumar o olho inteiro, que você vai ficar horas fazendo isso, e nem com um pincel grandão com mais pelos para tentar fazer um detalhe, porque você não vai conseguir. E aí, por exemplo, esses 2 pincéis da EcoTools eu mostrei no vídeo de contorno. Esse aqui eu falei que eu uso para fazer iluminador e esse aqui eu falei que eu uso para fazer o contorno aqui do nariz. Esses 2 também são pincéis de olhos para esfumar. Esse aqui tem a mesma proposta do da MAC, né, que ele é na diagonal, então dá para fazer aqui o cantinho externo. E esse aqui, como ele é bem grandão, ele tem bastante pelo, ele é bacana para fazer uma área maior do olho, né? Porque ele vai provavelmente ocupar um espaço bem grande. Então não venha tentar fazer detalhe com esse pincel, que você não vai conseguir. E aí, por fim, o pincel que é muito importante falar, que eu não vejo quase ninguém falando, são os pincéis para você depositar a sombra. Então vamos supor que você queira fazer um olho preto super pigmentado, ou que você queira até aplicar um brilho, um pigmento. Você precisa de um pincel que seja mais consistente. Então a gente tem 2 tipos. A gente tem esse aqui que é o clássico, todo mundo já viu esse pincel, normalmente ele vem nos kits, ele tem essa esponjinha aqui. Então se você for fazer um olho preto, um olho colorido, se você quiser a cor bem intensa, você vem primeiro com ele, deposita a sombra e depois você pega o pincel clássico de esfumar, né? E aí vai esfumando a sua sombra. E você ainda pode usar o pincel assim, com as cerdas bem durinhas, tá vendo? Ele aqui, esse pincel ele é achatado. Esse pincel ele não vai servir para esfumar. Se você só tiver isso aí, desista,
porque senão vai conseguir esfumar a sombra com um pincel desse tipo. E aí é isso, se você quer um bom pincel de esfumar, procure esses que tem as cerdas um pouquinho mais compridas e é um pouquinho mais macio. Não quer dizer que seu pincel tem que ser caríssimo, como os da MAC. Tem pincéis com custo muito bom, muito acessíveis, que são ótimos, e eu vou falar quais são quando a gente entrar no assunto de como você montar o seu primeiro kit de pincéis. Então a gente se fala na próxima, que eu vou falar ainda dos pincéis de olhos, mas agora é pra gente fazer detalhes.